algumas informações. Isto aconteceu no Reino Unido. Eu tinha 24 anos na época e sou uma mulher grande e forte, com 1,80 m de altura, apelidada de Amazona. De qualquer forma, eu trabalhava em um rancho. E este estabelecimento criava cavalos para shows e corridas. Um lugar realmente profissional. Portanto, eu era tratadora de cavalos normalmente. Limpava os estábulos, alimentava os cavalos, os molhava e os movia do cercado para o estábulo ou vice-versa. De qualquer maneira, eu estava trabalhando em um turno noturno e meu colega de trabalho ligou dizendo que estava doente naquela noite. Nada demais, alguém ficou até tarde para ajudar a mover os cavalos dos estábulos e colocar água no estábulo e eu fiz as malhas de feno. Eu estava separando os garanhões, meu colega de trabalho foi para casa, pois só restavam os machos para separar e eu estava fazendo isso. Tranquei cada porta do estábulo em cima e embaixo, como de costume, enquanto verificava tudo, certificando-me de que todos tivessem feno e água quando ouvi um alvoroço vindo dos estábulos da égua. Parei o que estava fazendo e corri até eles e a égua estava gritando. Não é raro que estas fêmeas de sangue quente sejam rainhas do drama, mas isto era algo diferente. Fui até lá imediatamente, destranquei a porta principal do estábulo e corri até a baia da égua gritando. Destranquei a porta superior e simplesmente pulei para ver a égua de sangue puro sangrando e ainda fazendo uma grande comoção. Agora devo observar que os estábulos são estruturas de pedra sólida, apenas as portas são de madeira e mesmo assim são sólidas com fechaduras à prova de cavalos, já que algumas delas entenderam as antigas fechaduras. Portanto, esta estrutura é enorme, piso de pedra, paredes e teto sólido. Aquecedores para o inverno e ventiladores para o verão, mas o edifício é normalmente frio. Temos uma pia ali e um enorme quadro branco dizendo quais cavalos estão em que medicamentos etc. Todos os estábulos são assim. Quase levei um coice, mas consegui acalmá-la e checá-la. Entendam, novamente eu moro no Reino Unido, portanto não vivem aqui grandes predadores e o estábulo estava completamente trancado. Tanto a porta de cima quanto a de baixo em seu estábulo. Eu verifiquei o estábulo e não vi nenhuma maneira de entrar ou sair. A égua tinha um grande corte em sua perna e quadril. Uma vez que enxaguei as feridas, dei uma boa olhada nelas. Não estou mentindo aqui, parecia uma mordida de um animal grande, mas ao redor das marcas de dentes ou ferida de perfuração, a carne foi queimada. Ela tinha um corte enorme no quadril como um arranhão de gato, mas maior. As patas teriam que ter sido maiores do que minhas próprias mãos. Foi bem fundo. Então decidi tirá-la de lá e deixá-la fora do meu escritório, uma cabine portátil semelhante a um trailer. Não sei se vocês sabiam disso, mas os cavalos sangram muito. Ela tinha curativos absorventes e estava saturada em segundos. Eu mesmo estava coberta de sangue. Eu chamei o veterinário e eles disseram que chegariam o mais rápido possível. Então eu verifiquei a égua da minha janela, ela estava de pé onde eu a amarrei. Em seguida, fui verificar as imagens de segurança. Tantas câmeras por todo lugar, algo deveria ser visto. Então, na câmera eu rebobinei de volta às 2 horas. Nada. Os cães de guarda estavam em sua área junto aos portões, deitados. Todos contados. 3 horas e 7 minutos às 3 horas e 12 minutos. De repente eles se levantam e começam a enlouquecer latindo em todas as direções, mas nunca deixando a área. A certa altura, todos eles se amontoaram junto a seus canis. Verifiquei outra câmera. 2 horas. O gado está comendo e fazendo suas coisas no celeiro. A porta do celeiro está aberta ao cercado para eles pastarem, mas eles parecem estar felizes e contentes no celeiro. 3 horas e 7 minutos às 3 horas e 11 minutos. O gado começou a se amontoar em um círculo parecendo assustado e depois se amontoou no canto do celeiro. 2 horas. Eu olhei para os estábulos da égua na câmera. Nada na parte externa do prédio.
Todos calmos e quietos, grilos fazendo suas coisas. Então por volta das 3h07 houve silêncio. Pensei que a câmera tinha cortado o som, o que era estranho, pois todas as câmeras tinham som e tudo funcionava bem. Olhei para dentro dos estábulos com a câmera e o feno parecia estar se movendo no chão às 3h07. Apenas palhas que vêm dos estábulos. Pensei que fosse uma corrente de vento. 3h09 então a égua gritou significando que o som estava de fato funcionando. Olhei para as câmeras individuais da estábulo, nós as usamos quando elas estão dando à luz ou grávidas pesadas, e a égua que foi atacada começa a balançar e ficar louca na marca de 3h09. A única coisa que a câmera mostrou foram 2 olhos brilhantes. Nenhum corpo com ele, apenas os olhos como um reflexo. Então, pouco depois me vi entrar e tentar acalmar a égua. Os pelos se levantaram na parte de trás do pescoço quando vi os olhos e um sopro de condensação, como quando se expira em um dia frio, logo atrás de mim. Eu estava alheia a isso, a égua ainda estava fazendo um barulho e então ela finalmente parou. Verifiquei o carimbo da hora em todos os vídeos e toda estranheza aconteceu por volta da mesma hora. Eu ainda tinha 5 horas de turno noturno pela frente. Veio o veterinário, o cavalo foi tratado. O veterinário estava tão assustado quanto eu e saiu correndo de lá. Fiz uma ligação e fui autorizada a levar um de nossos cães de patrulha e tê-lo comigo para passar a noite. O cão era de uma raça que tinha sido totalmente treinada no trabalho de proteção. A propósito, os cães de guarda junto ao portão, treinados para fins de proteção, o que também vem naturalmente. Bem, estes desgraçados ficaram aterrorizados quando eu me aproximei. Acabei deixando um outro cachorro em meu escritório naquela noite também porque estava bem assustada. Me senti aliviado quando a próxima pessoa chegou mais tarde comigo. Mostrei-lhes a filmagem e eles ficaram tão assustados quanto eu. A égua teve que ser abatida, ela não estava se recuperando bem. Nunca mais aconteceu quando eu trabalhava à noite, mas uma coisa semelhante aconteceu com um colega de trabalho. Desta vez, foi um dos cães de guarda que se machucou e morreu de suas feridas. Infelizmente os donos não conseguiram encontrar o que aconteceu ainda e foi um caso de contratação de segurança armada, mas nada aconteceu novamente. Deixei meu emprego alguns meses após o incidente 1. Não consegui dizer se aconteceu de novo, mas não quero saber. Eu trabalho em um prédio que é bastante antigo e já teve pelo menos 2 pessoas morrendo no local, uma violentamente. Todos os funcionários viram e ouviram algumas coisas muito estranhas. O primeiro incidente fantasmagórico que vivi foi quando estava sentado esperando que o barman acabasse de fechar o bar para podermos ir para casa. O bar tinha um monte de canecas de cobre penduradas na parte de cima de pregos, que na verdade nunca usamos. Eu estava apenas olhando para o espaço, quando vi uma mão muito pálida e grande se estender do teto no lado de fora do bar, chegar por cima e sacudir uma das canecas, de modo que ela começou a balançar loucamente. A segunda coisa que eu vi foi também na área do bar. Temos uma pequena sala de estoque atrás do bar, onde o pessoal do bar armazena suas bolsas, então é bastante normal ter um funcionário lá atrás olhando para seu telefone. Era tarde da noite e havia apenas eu e o barman, e eu estava procurando por ela. Dei uma olhada na sala de estoque e vi claramente a forma escura de uma pessoa inclinada sobre o balcão, que eu assumi ser a garçonete. Disse algo a ela e depois me virei para ir a outro lugar, e logo a encontrei, pois ela estava limpando o chão. As últimas coisas que eu vivi aconteceram na mesma noite. Eu estava limpando os banheiros depois que fechamos, e quando estava limpando os balcões ouvi o som de algo pesado batendo contra a parede atrás de mim e depois lentamente deslizando para baixo. Quando me virei, nada estava lá, e aquela parede não ficava contra nenhuma outra sala. Eu estava realmente assustado, então terminei a limpeza e saí para a área do bar,
e o barman me pediu para trancar a porta da frente. Há uma pequena entrada fechada que você tem que ficar para trancar a porta, para que ninguém possa vê-lo enquanto você estiver lá. No segundo em que terminei de trancar e tinha virado da porta da frente, algo bateu incrivelmente forte 3 vezes contra a porta, sacudindo-a como um louco. Outros funcionários viram coisas mais estranhas, mas estas são as únicas coisas que eu pessoalmente vivenciei. Antes de meu pai se tornar um policial da Polícia Estadual, ele trabalhou como segurança em uma grande fábrica. Ele não é normalmente uma pessoa supersticiosa, então quando ele me contou esta história com uma seriedade tão bizarra, me assustou muito. Ele sempre disse que eu não mexo com essas coisas em relação a coisas sobrenaturais, mas de qualquer forma. Esta história é do início da década de 80. Com o trabalho na fábrica, ele sempre tinha o turno da noite. Era só ele e a grande fábrica. Ele tinha seu próprio quarto onde podia assistir televisão, ouvir rádio e fazer qualquer coisa. Mas o resto da fábrica, na maioria das vezes, além das saídas, era escuro. Seu trabalho era patrulhar a fábrica a cada hora. Ele se levantava, pegava sua lanterna e passeava pelo local descendo fileira por fileira, espreitando sua cabeça da esquerda para a direita. Uma noite, ele saiu para fazer sua ronda habitual, com a lanterna na mão. Mas ele podia ver que algo era incomum aos seus olhos quando saía para o escuro. Você sabe, que sensação você tem quando seus olhos se ajustam à sala e você pode começar a ver certos objetos, mas nada cheio ou inteiro? Havia algo mais escuro no salão principal ou na fileira. E estava em movimento. Ele parou por um momento e quando seus olhos se ajustaram completamente, parecia não haver nada. Ele demorou um segundo para varrer a fábrica com sua lanterna. E então decidiu que estava apenas vendo coisas. Ele desceu para a fila principal e começou a trabalhar. Tudo estava normal, nada fora do normal. Embora ele ainda estivesse um pouco nervoso, visto que a fábrica sem uma grande sombra em movimento já era assustador o suficiente. Quando as filas da fábrica terminaram, havia uma grande área aberta no final. Esta era a entrada para a fábrica. Normalmente haveria uma luz na porta da frente, mas hoje à noite ela havia escurecido um pouco mais. Ele achou isso estranho e começou a suar de verdade, então em vez de investigar mais, ele virou da saída e foi voltar para a fila principal e voltar para o seu quarto. Foi quando, no canto do olho do lado direito, ele pôde ver o que descreveu como uma figura negra camuflada. Sua luz bateu nela e ele a viu. Alto e distintamente humano. Mas ele não parou. Ele simplesmente voltou para seu quarto, trancou a porta e ficou lá dentro até que a luz do dia aparecesse. Ele saiu da fábrica e chamou o proprietário para dizer-lhe que não iria voltar ao trabalho.